Olá, bem-vindos ao programa Professor Merino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e estarei aqui para tirar dúvidas e esclarecer temas. Hoje o nosso tema é a demissão por justa causa. Quando ela acontece, o que é demissão por justa causa, quais os direitos do empregado demitido por justa causa e também nós vamos falar da possibilidade do empregado aplicar a justa causa no empregador, ou seja, ele pode entrar com uma ação, reconhecer que houve erros do empregador, que eu vou citar aqui quais, e ele pode ter o seu contrato rescindido com todas as indenizações pertinentes. Primeiro, nós vamos entender que o artigo 482 da CLT e 483 é que falam das justas causas entre o empregado e o empregador. Quando acontece a justa causa? Quando o empregado comete algo grave. Lembra sempre que a justa causa tem que ser gravidade, né? E as pessoas pensam, professor Merino, eu já tomei uma advertência, eu já tomei uma suspensão, será que eu vou tomar uma justa causa? Não existe uma questão de acúmulo de penalidades para a justa causa. Se você fizer coisas que não são graves, elas não vão ser passíveis de justa causa, somente uma advertência ou, no máximo, uma suspensão, né? Então, um dos requisitos da justa causa é a gravidade. Quais motivos para uma justa causa? Roubo na empresa, briga com um colega de soco, por exemplo, de agressão física, né? Isso também é motivo para demissão por justa causa. Assistir um vídeo pornô no trabalho, né? Durante o trabalho, né? Isso também, né, está consolidado na jurisprudência como motivo para justa causa. Uso de drogas também no trabalho, também é considerado. Nós temos vários itens que estão listados na lei. Ato de improbidade, ou seja, se ele de alguma forma lesa a empresa, levando alguma vantagem econômica para o seu bolso pessoal, né? Sem autorização do empregador, também é motivo para justa causa. Se ele presta concorrência para o seu próprio empregador, por exemplo, ele trabalha com venda de veículos, né? Uma loja de venda de veículos, e aí ele pega os clientes do empregador e vende o veículo por fora para ganhar dinheiro por fora sem que o empregador saiba. Isso é uma traição com o empregador, né? É motivo também para demissão por justa causa. Aquele motorista, por exemplo, que trabalha na função de motorista e perde a carteira de habilitação por estar dirigindo bêbado ou por ter uma infração gravíssima, né? Isso também é motivo para demissão por justa causa, porque ele perdeu a habilitação profissional decorrente de um erro que ele cometeu. Agora, veja bem, a justa causa ela tem que ser comprovada e a prova tem que ser feita pela empresa, né? Porque o ônus probatório é da empresa. E, em regra geral, as empresas privadas podem demitir por justa causa sem ter que ter um processo de inquérito ou sindicância. Só no serviço público, sim, aí tem que ter um inquérito ou sindicância para apurar especificamente a justa causa. E se tiver no acordo de convenção coletiva essa previsão, tem que se fazer. Mas, em geral, as empresas podem demitir por justa causa sem fazer esse inquérito. Demite direto. E o empregado que é demitido por justa causa, ele tem uma série de consequências. Ele não vai receber vários direitos trabalhistas. Ele recebe só as férias vencidas e o salário do mês, né? Ele não tem seguro-desemprego, ele não saca o FGTS, ele não tem a multa de 40% do FGTS, ele não tem o aviso prévio, não tem seguro-desemprego, ele perde uma série de vantagens. A justa causa é uma penalidade aplicada ao empregado. Mas tem acontecido de muitas empresas que não têm condições financeiras e não querem pagar os empregados. E aí inventam uma justa causa, demitem o empregado por justa causa, dizem que ele fez alguma coisa ou fez alguma coisa leve e demitem por justa causa para não pagar os direitos. Esse empregado tem direito a fazer o processo de reversão de justa causa na Justiça do Trabalho, ao qual o ônus da prova é da empresa, não é do empregado, ou seja, a empresa é que vai ter que comprovar que ele cometeu um ato de justa causa, né?
Na prática, eu já vi casos, por exemplo, de terem câmeras e as câmeras filmarem o empregado roubando na empresa. Então, é uma prova cabal de justa causa, né? Provas testemunhais, filmadas, gravações são aceitas, né? Então, essas provas são levadas para a Justiça do Trabalho, o empregado tem todo o direito de defesa e também de levar suas testemunhas, e se for comprovado que ele não fez a justa causa, que ele cometeu alguma falha, mas não foi passivo de justa causa, ele vai conseguir a reversão dessa justa causa na Justiça e vai ganhar todos os direitos trabalhistas como se estivesse sendo demitido, né? Férias, 13º, fundo de garantia, aviso prévio, indenização de 40% do fundo, seguro-desemprego, né? E pode também ganhar um dano moral dependendo do que ele foi acusado, dependendo da ofensa que foi causada a ele. Então, nós temos hoje um número muito grande de reversões de demissão por justa causa na Justiça, justamente porque as empresas demitem muitas vezes sem fundamento, né? E agora eu vou falar do outro lado, quando o empregado pode aplicar uma justa causa no empregador, que é o artigo 483 da CLT. O artigo 483 da CLT diz o quê? Quando o empregado comete algum ato previsto lá contra o empregado, por exemplo, agride fisicamente o empregado, né? Esse empregado vai fazer o quê? Sofreu uma agressão física, né? Ele pode entrar na Justiça, pedir uma indenização por dano moral por essa agressão e pedir também a rescisão contratual e receber todos as remunerações, todas as indenizações, como se estivesse sendo demitido pelo empregador, né? Não é justo esse empregado que sofreu essa agressão ter que pedir demissão e perder os seus direitos, né? Então, ele pode buscar a rescisão indireta, a despedida indireta, que se chama na Justiça do Trabalho, comprovando que ele foi agredido, ele também pode conseguir essa indenização e mais as indenizações da rescisão. Outros motivos que o empregado pode aplicar a justa causa no empregador é quando a empresa não segue, por exemplo, as normas de segurança e medicina do trabalho, esse empregado é exposto a risco de acidente, por exemplo, a empresa não fornece os equipamentos de proteção individual, o atraso reiterado dos salários, né? Quando a empresa atrasa por mais de 3 meses o salário, exceto quando há um acordo ou convenção coletiva ou algum tipo de multa, que aí não entra nesse caso, né? Mas se a empresa, sem fundamento nenhum, atrasa por vários meses o salário do empregado, é motivo também para ele entrar com um pedido de rescisão indireta. Também submeter a trabalhos imorais, ilegais ou superiores às forças do empregado também é motivo para esse empregado pedir a rescisão contratual e receber todas as suas indenizações. Artigos 482 e 483 da Consolidação das Leis do Trabalho. Lá vocês vão ver a lista de todos os itens que são motivos para justa causa no empregado e no empregador. Nós temos também a justa causa por abandono de emprego, ao qual o empregado fica faltando por mais de 30 dias, né? Mais ou menos, não existe lá na lei a previsão de quantos dias de falta, mas a jurisprudência, as decisões dos juízes têm considerado motivo para abandono de emprego faltas superiores a 30 dias. Aí sim, eles consideram como justa causa. A pessoa leva uma justa causa por abandonar o emprego, né? Prática de jogos de azar, esse pessoal que fica fazendo jogos a dinheiro, né, dentro do trabalho, também é motivo para justa causa, está lá estabelecido, né? Por hoje nós vamos aqui encerrando o nosso programa. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês sobre demissão de justa causa no empregado e no empregador. Se tiverem dúvidas, entrem em contato conosco pelas redes sociais, Instagram, Facebook, e o nosso telefone WhatsApp vai aparecer aqui na tela para dúvidas que nós vamos responder e vamos trazer também aquelas coisas que são assuntos de mais dúvida da comunidade, como novos programas aqui para vocês, novos temas a serem debatidos e serem esclarecidos. Um grande abraço, professor Merino, encerramos o nosso programa por hoje e até a próxima.